Olá, alunos e alunas, aqui quem fala é o professor Railton Alves, da disciplina de Matemática. Sou professor da Rede Municipal de Ensino de Teresina, ministro aula na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, localizada na Zona Sul de Teresina. Gostaria primeiramente de mandar um forte abraço para toda a equipe gestora da Escola Júlio Lopes, para toda a equipe de professores, para os alunos e para você, aluno, que está acompanhando esta aula juntamente conosco. Vamos começar a nossa aula. Bem, esta aula é uma aula voltada para as turmas de 8º ano do ensino fundamental e tem como conteúdo equação do primeiro grau, princípio da igualdade e equivalência, ou seja, é uma continuação da nossa aula passada. Vamos começar. O descritor que nós iremos trabalhar, o D34, resolver um problema expresso por uma equação do primeiro grau com uma incógnita. O conteúdo, mais especificamente, resolver equações do primeiro grau utilizando as propriedades da igualdade e o princípio da equivalência. O objetivo que eu quero que vocês atinjam ao final desta aula, que é compreender e utilizar o princípio da igualdade, que envolve equações do primeiro grau com uma incógnita, aplicar o princípio da equivalência na resolução de problemas de aplicação direta ou contextualizada. Ou seja, esta aula é uma aula mais focada para a parte prática do nosso conteúdo, ou seja, para a resolução de questões. Vamos continuar. Introdução. Em nossas aulas anteriores, estudamos o conteúdo sobre equações do primeiro grau com uma incógnita. Já estudamos suas definições, características algébricas, isso em aulas passadas. Como que procedemos para encontrar a solução de uma equação, que damos o nome de raiz ou conjunto verdade da equação. Vimos também sua representação geométrica, ou seja, a representação de todas as suas soluções. Vimos lá também a questão dos sistemas de equações do primeiro grau. Em nossa aula passada, entendemos melhor como que se dá o processo de transformar uma expressão algébrica em uma equação, ou seja, como que nós podemos transformar um problema em uma expressão algébrica, que representa aquele problema, e a partir daquela expressão transformar isso também numa equação. Vejamos os tópicos trabalhados na nossa aula passada. Nós vimos o princípio da igualdade, ou seja, nós vimos que o princípio da igualdade é usado amplamente dentro da matemática e ele possui duas divisões bastante importantes, que são o princípio aditivo da igualdade, que afirma que se eu tenho uma igualdade entre duas sentenças, tudo que eu adicionar ou subtrair de um lado dessa igualdade, eu também tenho que adicionar ou subtrair no segundo membro dessa igualdade na mesma proporção, ou seja, proporções iguais. E também o princípio multiplicativo da igualdade, que afirma que se eu multiplicar ou dividir o primeiro membro de uma igualdade, eu também tenho que multiplicar ou dividir o segundo membro dessa igualdade na mesma proporção, ou seja, também por valores iguais. Vimos a equivalência entre equações, ou seja, o que são equações equivalentes, que são, na verdade, equações que possuem a mesma raiz, ou seja, o mesmo conjunto solução, e fizemos a solução de uma situação-problema que contemplava os assuntos que nós havíamos visto. Então, nesta aula, vamos para a parte mais prática do nosso conteúdo. Nesta aula, daremos ênfase, como eu já falei, à resolução de questões que envolve o conteúdo trabalhado na aula passada. O princípio da igualdade e a equivalência entre equações do primeiro grau com incógnita. Vamos começar. Exercício 1. O exercício 1 diz o seguinte: verifique se as equações abaixo são equivalentes, ou seja, vamos começar pela parte de equivalência. Nós temos aí na letra A 2x mais 3 igual a 5 e abaixo nós temos x menos 2 igual a 2. Na letra B nós temos aí 10z menos 15 igual a 5z e nós temos também 5z igual a 20. Ou seja, o que é que ele está pedindo nessa questão? Nós temos que analisar esse par de equações em ambas as letras e verificar se essas equações são equivalentes. Ou seja, serão equivalentes se possuírem a mesma raiz. Caso possuam raízes diferentes, não serão equivalentes. Vamos começar a nossa solução. Solução. Iremos verificar se o par de equações é equivalente ou não. Como já sabemos,
Duas equações são equivalentes quando possuem a mesma raiz. Iremos, primeiramente, encontrar a raiz de ambas as equações e, no final, comparar as raízes para saber se são iguais. Verificando o par de equações da letra A, nós temos o seguinte. Na primeira equação, nós tínhamos lá 2x mais 3 igual a 5. Logo, utilizando-se aí do princípio aditivo da igualdade, ou seja, nós estamos trabalhando a equivalência, mas também estamos utilizando ao mesmo tempo o princípio da igualdade, ou seja, o aditivo e o multiplicativo. E o que é que nós iremos fazer agora? Nós iremos subtrair 3 de ambos os membros dessa igualdade. Então, nós ficaremos com 2x mais 3 menos 3 igual a 5 menos 3. Continuando, nós temos aí o 3 cancela no primeiro membro, porque nós temos mais 3 menos 3, cujo resultado é 0. Então, nós temos 2x igual 5 menos 3, 2. Logo, utilizando-se agora do princípio multiplicativo da igualdade, que nós também vimos, nós iremos fazer o quê? Nós iremos dividir ambos os membros dessa igualdade por 2. 2x dividido por 2, resultado é x. 2 dividido por 2, o resultado é 1. Logo, o nosso x é igual a 1 na nossa primeira equação. Vamos analisar a segunda equação. Iremos agora encontrar a raiz da segunda equação. Logo, nós tínhamos lá x mais 2 igual a 3. Então, nós utilizaremos aí o princípio aditivo da igualdade. Ou seja, o que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair 2 de ambos os membros dessa igualdade, porque o mais 2 vai cancelar com o menos 2 e eu vou ficar apenas com o x no primeiro membro. Logo, nós temos aí o 2 vai cancelar, então 3 menos 2, 1. Logo, o nosso x é igual a 1. Agora, observe o seguinte. Logo, temos que na equação 1, x é igual a 1. E na equação 2, x também é igual a 1. Ou seja, 1 é a raiz da equação 1 e 1 também é a raiz da equação 2. Diante disso, temos que as duas equações são equivalentes, já que possuem raízes iguais. Bom, verificamos o primeiro par de equações, que foi o par de equações da letra A. Vamos agora verificar o par de equações da letra B. Aplicando agora o mesmo processo para as equações da letra B, nós temos o seguinte. Equação 1, 10z menos 15 igual a 5z. Mesmo processo. Utilizando-se agora do princípio aditivo da igualdade, o que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair 5z de ambos os membros dessa igualdade. Logo, eu ficarei com, lembrando que nós tínhamos 10z menos 5z, 5z menos 15 igual 5z menos 5z, 0. Logo, 5z menos 15 igual a 0. Utilizando agora o princípio aditivo da igualdade, eu vou somar 15 de ambos os membros dessa igualdade, porque eu vou cancelar o 15 no primeiro membro. Logo, nós teremos 5z menos 15 mais 15 igual a 0 mais 15. O 15 irá cancelar no primeiro membro, então nós ficaremos com 5z igual a 0 mais 15, 15. Continuando, utilizando-se agora do princípio multiplicativo da igualdade, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir ambos os membros dessa igualdade por 5. 5z sobre 5 igual a 15 sobre 5. 5z sobre 5 é igual a z, perdão, aí tem x mais é z. 15 dividido por 5, o resultado é 3. Logo, o nosso z, perdão, não é x, é z. Z é igual a 3. Aplicando para a segunda equação, nós temos o seguinte. 5z é igual a 20. Utilizando-se agora do princípio multiplicativo da igualdade, nós iremos fazer o quê? Dividir ambos os membros dessa igualdade por 5. Logo, nós teremos aí 5z sobre 5 igual a 20 sobre 5. 5z sobre 5, o resultado é z. E 20 dividido por 5, o resultado é
4. Logo, o nosso z é igual a 4. Observe o seguinte, logo temos que na equação 1, o z é igual a 3. E na equação 2, o z é igual a 4. Diante disso, temos que as equações não são equivalentes, porque elas possuem raízes diferentes. Na primeira equação, nós temos z igual a 3, e na segunda equação, nós temos z igual a 4, ou seja, valores diferentes. Logo, as duas equações da nossa letra B não são equivalentes, apenas as equações da letra A. Questão bem simples, bem tranquila. Continuando. Exercício 2. Obtenha uma equação simplificada que seja equivalente a 2x menos 6 mais 4x igual a 18. Essa questão é bem simples e bem tranquila. Vamos aqui para a solução dela. Ou seja, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos encontrar uma equação que também seja equivalente a essa equação que foi dada na questão. E o que são equações equivalentes? São equações que possuem a mesma raiz. Começando, nós temos: encontrar essa equação equivalente trata-se de reduzir a equação na forma que está a uma forma mais simples, ou seja, nós podemos utilizar esse processo. Observe que nós temos valores que podem ser operados, aí nós temos 2x e 4x, ou seja, nós podemos fazer uma operação entre esses dois valores. E nós temos aí também valores numéricos, o menos 6 e o 18, que nós também podemos, através do princípio da igualdade, nós podemos operar para encontrar outros valores. Ou seja, tornar essa sentença em outra equação mais simples, ou seja, em uma forma mais reduzida, que seja equivalente a essa que está sendo dada aqui. Note que possuem termos de mesma parte literal que é possível operar, como eu já falei, o 2x e o 4x. Diante disso, nós temos o seguinte: 2x menos 6 mais 4x igual a 18. Utilizando agora o princípio, vamos primeiramente somar os dois valores. 2x mais 4x é igual a 6x, menos 6 igual a 18. Agora, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos utilizar o princípio aditivo da igualdade. Por quê? Porque nós temos ainda dois valores que nós podemos operar, o menos 6 e o 18. Logo, nós ficaremos com o seguinte: 6x menos 6 mais 6 igual a 18 mais 6. Ou seja, o que foi que eu fiz? Eu adicionei 6 de ambos os membros dessa igualdade, porque eu vou cancelar o 6 no primeiro membro. Logo, nós temos aí 6x igual a 24. O que nós iremos fazer agora? Colocando na forma geral de uma equação do primeiro grau, nós temos o seguinte: qual é a forma geral de uma equação do primeiro grau? Ax mais b igual a 0. Nós temos aí 6x igual a 24. Logo, nós iremos fazer 6x menos 24 igual a 0. Por quê? Utilizando-se do princípio aditivo da igualdade, eu vou subtrair 24 de ambos os membros dessa igualdade. Então, ficarei com 6x menos 24 igual a 24 menos 24. Logo, eu ficarei com a equação 6x menos 24 igual a 0. Que já é, na verdade, uma equação reduzida que é equivalente à equação original. Logo, temos que uma equação equivalente a 2x menos 6 mais 4x igual a 18 é a equação 6x menos 24 igual a 0. Se você continuar esse processo, você irá perceber que a raiz dessas duas equações são, na verdade, x igual a 4. Ou seja, x igual a 4 é a solução tanto da equação 6x menos 24 igual a 0, como da equação 2x menos 6 mais 4x igual a 18. Uma coisa bem simples, observe que nós encontramos a nossa equação procurada, 6x menos 24 igual a 0, operando através do princípio da igualdade a equação original, ou seja, ela será necessariamente equivalente à equação original. Questão bem simples, bem tranquila. Note que a equação encontrada
foi resultado de manipulações da equação original, como eu já falei para vocês. A equivalência das duas equações é dada pelo fato de as duas possuírem a mesma raiz, que neste caso é 4, ou seja, x igual a 4 é a solução das duas equações. Ou seja, essa questão também é bem simples, bem tranquila. Você iria apenas utilizar o princípio da igualdade, tanto aditivo como multiplicativo, para operar na primeira equação e obter uma equação equivalente a ela a partir da equação que foi dada. Continuando. Exercício 3. Verifique o conjunto solução das equações e indique quais são equivalentes. Ou seja, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos encontrar a raiz dessas equações e identificar aquelas que são equivalentes. Continuando. Solução. Para a primeira equação, nós temos o seguinte. Nós temos aí x sobre 8 menos 1 sobre 12 avos igual a 0. Logo, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos somar 1/12 avos de ambos os membros, porque irá cancelar o 1/12 avos do primeiro membro. Logo, nós ficaremos com x sobre 8, lembrando que 1/12 avos cancela no primeiro membro, 0 mais 1/12 avos, 1/12 avos. Aplicando agora, o processo do produto dos meios pelos extremos, nós iremos ficar com a seguinte expressão. 12 vezes x é igual a 8 vezes 1, ou seja, você multiplica em cruz. Continuando, então nós ficaremos com a equação 12x igual a 8. Utilizando agora o princípio multiplicativo da igualdade, observe que eu quero encontrar apenas o valor de x, eu vou dividir ambos os membros dessa igualdade por 12. Logo, o nosso x, ele é 2/3, porque eu posso dividir o 8 por 4, que dá 2, e o 12 por 4, que dá 3. Logo, o x dá 2/3. Encontramos a raiz da nossa primeira equação. Para a segunda equação, nós temos que 2x menos 1 sobre 12 avos é igual a 0. Utilizando o mesmo processo, eu irei somar 1/12 avos de ambos os membros dessa igualdade. Então, eu ficarei com 2x igual a 1 sobre 12 avos, porque o 1/12 avos do primeiro membro cancela, porque são termos opostos. Logo, utilizando novamente o processo do produto dos meios pelos extremos, ou seja, multiplicando em cruz, eu ficarei com 12 vezes 2x igual a 1 vezes 1. Esse primeiro 1, lembrando que é do 2x, ou seja, 2x dividido por 1 continua sendo 2x. Então, eu ficarei com 24x igual a 1. Utilizando agora o princípio multiplicativo da igualdade, eu vou dividir ambos os membros por 24. Logo, eu ficarei com x igual a 1 24 avos. Observe que já é um valor diferente da nossa primeira equação. Logo, a primeira e a segunda não são equivalentes. Na nossa terceira equação, nós temos o seguinte. 48x menos 32 igual a 0. Utilizando o princípio aditivo da igualdade, eu vou somar 32 de ambos os membros dessa igualdade. Logo, eu vou cancelar o primeiro 32 do primeiro membro. Então, ficarei apenas com 48x igual a 32. Utilizando agora o princípio multiplicativo da igualdade, eu vou dividir ambos os membros dessa igualdade por 48. 48x dividido por 48 igual a 32 dividido por 48. Logo, o nosso x é igual a 2/3. Observe que nós encontramos uma raiz semelhante na primeira equação. Logo, nós temos o seguinte. Primeira equação, a raiz é 2/3. Segunda equação, a raiz é 1/24 avos. E na terceira equação, a raiz também é 2/3. Logo, nós temos que a primeira e a terceira equação são equivalentes, pois possuem a mesma raiz. Logo, a equação da letra A e a equação da letra C são equivalentes. Questão bem simples, bem tranquila. Exercício 4. No estoque inicial de uma loja, o número de casacos pretos era o triplo do número de casacos vermelhos. Foram vendidos 2 casacos vermelhos e 26 pretos, restando no estoque quantidades iguais de casacos de cada cor. O número total desses casacos no estoque inicial era. Ou seja, nós temos uma situação problema e nós iremos criar uma expressão que represente essa situação e iremos encontrar o valor que torna essa expressão verdadeira.
Solução. Os dados da questão. Nós temos aí o casacos pretos é 3x, por quê? A quantidade de casacos vermelhos é x. Ele disse que a quantidade de casacos pretos era o triplo da quantidade de casacos vermelhos. Logo, tomando como x o casaco vermelho, o preto é 3x. Então, ele pegou agora o valor de venda dos casacos. Venda de casacos pretos é 3x menos 26. E a venda de casacos vermelhos é x menos 2. Por quê? Porque nós devemos igualar a quantidade de casacos. Para resolver a equação formada, utilizamos o princípio aditivo e o multiplicativo. Por que nós devemos igualar? Porque ele diz que ao fazer essa subtração menos 26 e menos 2 em ambas as sentenças, isso torna elas iguais. Logo, nós temos 3x menos 26 igual a x menos 2. Adicionando menos x no primeiro e no segundo membro da equação, nós temos 3x menos x menos 26 igual x menos 2. Cancela o x do segundo membro, então nós ficaremos com 2x menos 26 igual a menos 2. Adicionando agora mais 26 a ambos os membros dessa igualdade, nós ficaremos com a seguinte sentença: 2x menos 26 mais 26 igual a menos 2 mais 26. Logo, nós temos aí 2x igual a menos 2 mais 26, 24. Utilizando agora o princípio multiplicativo da igualdade, eu vou dividir ambos os membros dessa igualdade por 2. Logo, o nosso x é igual a 12. Logo, temos que o total de casacos será a quantidade de casacos vermelhos mais a quantidade de casacos pretos, ou seja, x mais 3 vezes x. Logo, 3 vezes 12 mais 12. 3 vezes 12, 36, mais 12, o resultado é 48 casacos. Logo, nós teremos ao todo nesta loja 48 casacos. Logo, a nossa alternativa correta é dada pela letra B, 48 casacos. Exercício 5. Se eu adicionar 8 à quantidade de carrinhos que possuo, ficarei com a mesma quantidade de carrinhos do meu irmão, se dos 28 que ele possui for retirada a quantidade que eu possuo. Quantos carrinhos eu tenho? Outra questão contextualizada, vamos resolvê-la agora. Primeiramente, vamos assumir que x seja a quantidade de carrinhos que eu possuo. Vamos montar então a expressão matemática por partes. Sendo x a quantidade de carrinhos que eu possuo, ao adicionar 8, ficarei com x mais 8. Do enunciado, sabemos que ele tem, ou seja, o irmão da pessoa, 28 carrinhos. E se ele subtrair desse número a quantidade que eu possuo, que é x, ficaremos com quantidades iguais. Ou seja, acabamos de estabelecer a igualdade entre duas expressões. Logo, nós teremos o seguinte: x mais 8 igual a 28 menos x. Estabelecemos a igualdade entre as sentenças. A partir daí, devemos deixar a incógnita x isolada do lado direito ou do lado esquerdo, passando os coeficientes para o outro lado. O x está sendo subtraído no segundo membro, passará para o primeiro membro sendo adicionado. Por quê? Pelo fato do princípio aditivo da igualdade. Logo, nós teremos x mais 8 igual a 28 menos x mais x, que vai cancelar e ficar apenas o 28. Logo, nós teremos x mais x igual a 2x, assim como uma laranja mais uma laranja é igual a 2 laranjas, ou seja, apenas uma questão de exemplificação. Então, nós temos 2x mais 8 igual a 28. Passaremos agora o 8, que está sendo adicionado, para o outro lado da operação, ou seja, utilizando a operação inversa, que é a subtração. Novamente, utilizando o princípio aditivo da igualdade. Nós ficaremos com 2x mais 8 menos 8 igual a 28 menos 8. Menos 8 mais 8 dá 0, fica apenas o 2x. 28 menos 8, nós temos aí 2x igual a 20. Logo, o coeficiente 2, que está multiplicando a incógnita x, passa para o outro membro, dividindo o termo 20. Na verdade, não é passa para o outro lado. Ele utilizou aqui o princípio multiplicativo da igualdade e dividiu ambos os membros dessa igualdade por 2. 2x dividido por 2 dá x. 20 dividido por 2, resultado é 10. Logo, o nosso x vale 10. Portanto, essa pessoa, no caso aí ele colocou eu, tenho 10
carrinhos, que era justamente o valor que ele estava procurando, a quantidade de carrinhos que ele possuía. Exercício 6. Tenho a seguinte escolha: ou compro 20 unidades de um produto com todo o dinheiro que eu tenho, ou compro apenas 14 unidades e ainda me sobram R$30 de troco. Marque nas alternativas abaixo qual o valor unitário desse produto. Para esta questão, eu vou disponibilizar aqui um minutinho para que vocês possam fazer a interpretação dela e tentem resolver, e posteriormente eu retorno para a gente resolver junto. Até lá! Bom, alunos, retornando para fazer a resolução juntamente com vocês. Vamos começar. Solução. Vou chamar de X o preço da unidade deste produto, ou seja, o valor que ele quer encontrar. A partir do enunciado, chegamos à seguinte equação: 20x igual a 14x mais 30. Observe que ele colocou baseado no preço, onde o termo 20x se refere às 20 unidades do produto multiplicado pelo seu valor unitário, ou seja, o preço desse produto. Logo, sabemos que isto é igual a 14 unidades do produto multiplicado pelo seu valor unitário mais R$30 de troco, ou seja, 14 vezes x mais 30, ou seja, o preço dos produtos é igual, ou seja, ele fez uma comparação entre os preços no caso desse produto. E o nosso objetivo é encontrar o preço desse produto. Continuando. Vamos passar o 14x para o primeiro membro, lembrando que, por estar sendo adicionado, ele passará subtraindo, ou seja, não é passar, ele vai utilizar o princípio aditivo para fazer esta operação. Então, nós temos 20x menos 14x igual a 30. Continuando, ao fazermos a subtração, ficaremos com o seguinte: 6x igual a 30. O que é que ele irá fazer agora? Ele irá passar o 6 para o outro lado, dividindo, já que ele está multiplicando. Novamente, ele está utilizando o quê? Ele está utilizando o princípio multiplicativo da igualdade, ou seja, ele vai dividir ambos os membros dessa igualdade por 6, porque ele quer, do lado esquerdo dessa igualdade, apenas o valor de 1x. Logo, ficaremos com a seguinte sentença: 6x sobre 6 igual a 30 sobre 6. 6x sobre 6, ficamos apenas com o x. 30 dividido por 6, o resultado é 5. Logo, o nosso x ele vale 5. Logo, temos que o valor de cada unidade do produto custa R$5. Diante disso, temos que a alternativa correta é dada pela nossa letra A. Questão bem simples, bem tranquila, dava para todo mundo resolver. Bom, alunos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Obrigada pela atenção de vocês. Foco nos estudos, foco na aprendizagem e até a nossa próxima aula.
Olá, mais uma vez, meus queridos alunos do 8º ano das Escolas Municipais de Teresina. Aliás, um beijo para os meus queridos alunos da Escola Municipal Professor Manuel Paulo Nunes. Então, mais uma vez aqui com você, professor Barroso, vamos iniciar uma aula de língua portuguesa e aquela mensagem de sempre. Pegue o seu caderno, pegue o seu lápis, anote as informações principais e vamos nessa. Então, para iniciar nossa aula, vamos tratar primeiro dos conteúdos. Vamos trabalhar aí a questão da interpretação de texto, né, com a ajuda de material gráfico. Quando se fala em material gráfico, eu estou falando aqui da linguagem não verbal, ou seja, a imagem, né, o desenho. E também o sentido de pontuações. E para isso, escolheremos aí 2 gêneros que se aproximam muito, né, que é a charge e o cartoon. O foco da nossa aula não será o gênero, né, das características do gênero, mas sim trabalhar essas habilidades, né, de interpretação e também do sentido de pontuações que ajudam nessa interpretação. Tudo certo? Então, vamos começar aí. Então, eu trouxe uma primeira imagem para que você perceba o seguinte. Eu tenho aqui uma charge, mas eu retirei a imagem, eu deixei apenas para você a linguagem verbal. Perceba comigo. O primeiro balão de fala diz assim: chegou o novo celular da moda. E na segunda fala eu tenho assim: legal, vou comprar, preciso de um novo celular. Então, a pergunta é: você seria capaz de interpretar essa charge sem a linguagem não verbal? Ou seja, você seria capaz de entender esse texto apenas com a linguagem verbal? Pense um pouquinho. Perceba o balão, perceba o formato, tá? Perceba as características aí das letras. Será que te dá alguma interpretação do que possa ser essa charge? Bom, depois de você ter pensado e observado aí essas características, eu peço que a gente olhe uma segunda imagem. Só que agora eu fiz o contrário. Eu retirei a linguagem verbal e deixei para você a linguagem não verbal, ou seja, a própria imagem mesmo. Então, você seria capaz de interpretar esse texto somente com a linguagem não verbal? Olha que legal. O que eu quero com isso? Mostrar como esses 2 tipos de linguagem, e que é uma característica do gênero cartoon e do gênero charge, se complementam. E, aliás, te possibilita essa interpretação. Então, olhando as vestes, o olhar, a expressão facial dos personagens, você é capaz de interpretar essa charge? Então, voltando lá para a primeira pergunta, né, se você seria capaz, eu estou revelando aí para você a charge, né, o cartoon número 1, que diz: chegou o novo celular da moda. Perceba que eu tenho um homem sentado numa poltrona assistindo à televisão e na TV, observe que há uma propaganda de um celular. E ele diz, né, chegou o novo celular da moda. Quem diz isso é a propaganda na TV. Observe a trajetória do balão. E aí o rapaz diz: legal, vou comprar, preciso de um novo celular. Mas observe que atrás da poltrona existem diversos outros celulares. Então há diversos outros celulares. Então mostra aí a questão, qual seria o tema desse texto, já que trabalhamos na aula anterior a questão do tema de texto, né? Qual seria o tema desse texto, né? Justamente a questão do consumismo, da compra exagerada, sem necessidade, né? Então, perceba como você fez essa interpretação, alinhando a linguagem verbal com a linguagem não verbal. E, tratando-se aqui de importância, não há uma mais importante que a outra. As 2 são importantes. Então, é por isso que nós, professores, sempre quando você vai fazer algum tipo de teste seletivo, ou algum tipo de prova, ou às vezes até no dia a dia mesmo. Aliás, pessoal, os nossos ensinamentos aqui não são só para provas. No dia a dia você precisa aliar essas informações, os tipos de linguagem e fazer corretamente a interpretação. Tudo bem até aqui? Vamos para uma segunda habilidade. Então, já mostrei para você a questão da linguagem não verbal com a linguagem verbal. E temos aí a segunda charge. Nessa charge, você tinha 2 mulheres e perceba qual o tema aqui. Negros são as maiores vítimas da violência. Então você tem uma mulher, né, de uma etnia diferente da outra. A primeira diz: tchau filho, bom trabalho e volta logo para casa.
A segunda mulher, negra, diz: tchau, filho, bom trabalho e volta vivo. Veja que a preocupação da mulher não é nem o bom trabalho, e sim pela questão da violência urbana, né? Principalmente com o título da charge, que é negros são as maiores vítimas de violência. A preocupação da mãe é sim com a segurança do filho. Então, essa interpretação você só tem observando as duas linguagens. Quando eu mostrei a linguagem não verbal, ficaria difícil, né, encontrar o tema desse texto. Então, trabalhamos aí a questão dos dois tipos de linguagem. Bom, pegando agora um outro aspecto agora da charge, mas agora olhando e observando bem as pontuações, o uso dessas pontuações pelos autores, pelos chargistas. E aí o título é: todo cuidado é pouco. Você está vindo do espaço? Eu tenho ponto de interrogação para marcar a pergunta, você já sabe disso, e eu tenho as reticências. E aí eu pergunto a você, por que essas reticências? Por que o chargista utilizou essas reticências? Qual o sentido delas? Você percebe que o homem parece, né, despreocupado, a mão no bolso, segura uma sacola. E você está vindo do espaço é uma pergunta, mas é uma pergunta que tem um pensamento estendido, há uma continuidade. Por que ele faz essa pergunta? Porque o outro rapaz está vestido de astronauta. Então, é como se ele quisesse dizer: você está vindo do espaço porque você está vestido de astronauta? Mas como eu quero omitir essa segunda parte, então eu coloco as reticências. Então, as reticências aí estão marcando uma continuidade de pensamento, não é? Deixando uma reflexão, até mesmo para o leitor. Logo em seguida, eu tenho o segundo personagem vestido de astronauta, com uma sacola, e aí eu tenho uma fala dele: não, reticências, estou vindo da padaria. Reticências. No primeiro momento, o leitor desatento pode achar que é uma ironia, mas na verdade não é, ele está falando a verdade. E você percebe até, embora você não consiga perceber o semblante do personagem, você consegue ver que ele está com a cabeça olhando para baixo. Isso diz muito e isso ajuda na interpretação, como acabamos de ver, a questão da linguagem verbal e a linguagem não verbal. Quando ele diz não e dá essa pausa brusca, marcado aí pelas reticências, ele dá a entender aí de que há uma hesitação, há um momento de tristeza. Ele diz: não, quem me dera se fosse por astronauta, estou vindo da padaria. E em seguida eu tenho reticências também. E essas reticências marcam justamente uma continuidade de pensamento. E essa continuidade de pensamento te causa uma reflexão também, mostrando: olha, eu estou vestido assim por causa do novo vírus, não é? Então, esse é o modo de proteção que eu encontro para ir até a padaria, né? Então, veja como as pontuações, e você já viu também essa habilidade em outras aulas, ajudam na interpretação de textos e, sobretudo, dos textos que envolvem linguagem verbal e não verbal. Você tem que prestar bem atenção na linguagem não verbal e também na linguagem verbal, ok? Então, você viu comigo aí as reticências, né, e o uso delas, mas eu chamo você para perceber outras pontuações, só que agora através de um cartoon, né? E aí diz assim: interpretação. 1º de abril, você está contratado. Eu tenho um ponto de exclamação. E aí, esse ponto de exclamação me indica um certo entusiasmo, alegria, não é? E aí eu tenho o rapaz que diz: verdade. Esse ponto de interrogação não necessariamente marcando uma pergunta em si, é mais um tom de surpresa. Verdade, puxa, que legal. Então, perceba que o ponto de interrogação e o ponto de exclamação estão me indicando, nesse contexto, essas emoções. Na segunda parte da charge tem assim: 1º de maio. Veja que é uma data, um mês depois da primeira imagem. Você está demitido. E aí eu percebo pelo semblante, né, linguagem não verbal, percebo pelo semblante aí do patrão que ele indica uma certa tristeza, né, e dor por estar fazendo aquilo. Você está demitido. E aí eles: mentira. Né, e eu tenho três pontos de exclamação seguidos, mostrando aí uma ideia de surpresa, não é? E também de tristeza
por aquele enunciado, né, de você estar demitido. Então, as pontuações, mais uma vez, nos ajudam a interpretar esse tipo de texto, tanto a charge quanto o cartoon, e não só esse tipo, né, diversos outros, como você já viu em aulas anteriores. Então, você viu aí comigo os pontos de exclamação, né, e vamos agora praticar, porque através do exercício conseguimos fixar, né, melhor essas questões. Vamos lá, o primeiro eu tenho aí, praticamente linguagem não verbal, a imagem de uma mulher pelos trajes, ela já te dá uma interpretação e ela olha para ela mesma no espelho. Então, a pergunta, eu não vou dar muitas interpretações aqui para que você também não possa ter essa colher de chá na hora das questões. Perceba bem, a pergunta é, relacionando a linguagem verbal e a linguagem não verbal, percebe-se que a jovem, letra A, está feliz porque terá sua própria casa para cuidar? E então, pessoal, o que é que vocês acham? Letra B, sente saudades da vida que tinha antes do casamento? Letra C, fica decepcionada com o reflexo do vestido no espelho? E aí? E letra D, se entristece ao pensar como será a sua vida após o casamento. Então, 30 segundos para que você possa pensar bem, olhar bem a linguagem e interpretar de maneira correta o texto. 30 segundos. Vamos lá? Bom, passado aí os 30 segundos, vamos tentar resolver essa questão observando a linguagem não verbal. Então diz, letra A, está feliz porque terá sua própria casa para cuidar. Pessoal, a expressão dela é de felicidade. Observe os olhos, né, dela e perceba até uma lágrima, como se ela estivesse chorando. Então, de cara aqui a gente já teria descartado a letra A. Ela não está feliz. Letra B, sente saudades da vida que tinha antes do casamento? Bom, é um reflexo ali, ela se olha, né, e se vê fazendo outra coisa. Mas aqui não é saudade da vida antes do casamento, né? É saudade da vida depois do casamento. Então, não é a letra B. Letra C, fica decepcionada com o reflexo do vestido no espelho. Na verdade, não é o reflexo do vestido que está no espelho, e sim o reflexo do que será a vida dela após o casamento, né? Estamos tratando de um gênero que faz críticas, então nada mais natural do que você perceber isso e entender durante a interpretação que a charge faz críticas. Então, ela não fica decepcionada com o vestido, até porque o vestido não está como reflexo no espelho. Então, você já tiraria aí de cara, por eliminação, e sobraria a letra D. Se entristece ao pensar como será a sua vida após o casamento. Então, veja aí que a letra correta é a letra D, né? Então, muito fácil, não era tão difícil assim, basta você criar estratégias para que você possa adequar a sua interpretação à interpretação que está sendo dada na questão. Tudo bem? Vamos para mais uma. Os exames ficaram prontos. Seu caso é intoxicação por redes sociais. E aí, olhe bem a linguagem não verbal e tente interpretar a questão. Vamos lá, qual a questão? A partir da leitura do texto, pode-se concluir que, letra A, as redes sociais trazem benefícios à saúde. Letra B, os exames revelam que a doença é comum. Letra C, o paciente usou exageradamente as redes sociais. Ou letra D, o médico se enganou ao dar o diagnóstico ao paciente. 30 segundos para que você possa pensar aí. Vamos lá?
Pronto? Então, vamos voltar ao texto. Perceba aí os dois tipos de linguagem. Os dois tipos de linguagem vão te ajudar nessa interpretação. E a letra A diz, as redes sociais trazem benefícios à saúde. Bom, se traz benefícios à saúde, então por que eu tenho o personagem aí no médico, né? Numa cama de hospital? Então, não é trazer benefícios à saúde, não. Ele fala, assim, de redes sociais e faz essa crítica às redes sociais, mas não como benefício à saúde. Então, você já eliminaria aí a letra A. Letra B. Os exames revelam que a doença é comum. Em nenhum momento aqui se pode perceber, seja através da linguagem verbal ou mesmo através da linguagem não verbal, que se trata de uma doença comum. Você pode interpretar isso pela sua vivência de mundo e achar que essa é a resposta correta. Tá? Então, cuidado, pessoal. Quando se trata de interpretação de texto, você tem que se atentar bem ao que o texto diz, não ao que você acha que o texto pode estar querendo dizer, tá? Então, tome cuidado com isso. Se o texto não traz informação nenhuma sobre a questão de dizer que essa doença é comum, então você não vai marcar. Letra C. O paciente usou exageradamente as redes sociais. Bom, será que eu consigo perceber isso olhando o texto? Quando ele diz, os exames ficaram prontos, seu caso é intoxicação por redes sociais. Então, veja que é exatamente essa a resposta. Ele usou tanto as redes sociais que ficou intoxicado. Parece algo assim meio ilusório, mas não é muito difícil de acontecer, não. A intoxicação aqui é mental, não é? Então, letra D. O médico se enganou ao dar o diagnóstico ao paciente. A gente não percebe em nenhum momento ele desesperado porque deu algo errado. Não. Você percebe uma hesitação, que trabalharemos na próxima questão, mas não é aqui um diagnóstico errado, né, equivocado. Portanto, letra correta, letra C. Então, como eu acabei de dizer, eu trouxe a mesma charge, a mesma crítica, só que agora trabalharemos uma outra opção, né, vendo agora uma outra temática. Não mais a interpretação olhando linguagem verbal e não verbal, mas sim olhando as pontuações. A pergunta é, uso das reticências, aí na fala do médico, né? Transmitem a ideia de que o médico, letra A, hesitou por achar incomum o resultado dos exames. Letra B, estava sem vontade de dar o resultado dos exames. Letra C, ficou sensibilizado com o resultado dos exames. Ou letra D, pensou que era bom o resultado dos exames. Então, pessoal, 30 segundos para que você possa resolver. Vamos lá? Pronto. Então, vamos voltar. Uso das reticências. Então, observe que na fala do médico ele diz assim, os exames ficaram prontos. Seu caso é intoxicação. E aí, tem as reticências para marcar essa pausa, né? Essa hesitação, até porque as reticências têm essa função, né? E também a função de continuidade de pensamento. E aí você iria para as questões e conseguiria resolver de forma simples. Vamos lá, eu vou pular a letra A, vamos depois ler a letra A. Vamos para a letra B. Estava sem vontade de dar o resultado dos exames. É possível dizer isso observando a charge? Dizer que ele estava sem vontade? Ele parece sim, com a mão no bolso, né? Mas não é essa a questão das reticências. As reticências não estão demonstrando isso. Letra C. Ficou sensibilizado com o resultado dos exames? Eu não tenho aí nenhum semblante e as reticências não vão dar esse tipo de sentimento também dentro do texto, de que ele estava sensibilizado.
E letra D, pensou que era bom o resultado dos exames. Em nenhum momento eu posso observar aí que há essa expressão na fala do homem, né, através das reticências. Então, qual o sentido dessas reticências? É justamente a letra A. Ele hesitar, essa hesitação. Professor, o que é uma hesitação? Hesitação é você ter certeza no que você vai dizer e você fica dando pequenas pausas. Por exemplo, você me pergunta, professor, o que é, não sei, o que é a NASA? Eu digo, é uma agência espacial. Se eu for passar para o texto escrito, essa minha fala, veja que eu fiz duas vezes. Esses dois S teriam que vir com reticências para indicar pausa, né? E essa pausa é uma hesitação, uma incerteza no que eu vou dizer, uma insegurança no que eu vou dizer. Tudo bem? Então, fica esclarecido aí esse termo, hesitar, hesitação. Vamos para mais um texto. Diz assim, o Fabinho disse que a mãe dele é doméstica. Que sorte a dele. Minha mãe é braba pra caramba. Tenho quase certeza que ela é selvagem. Então, temos aí uma tirinha do Armandinho e vamos às perguntas. O uso do ponto de exclamação em a minha mãe é braba pra caramba reforça a letra A. Felicidade do menino ao saber que sua mãe é uma pessoa gentil. Letra B. Indignação do menino por ter uma mãe que é muito carinhosa. Letra C. Decepção do menino ao concluir que sua mãe é muito furiosa. Ou letra D. Contentamento do menino por perceber que sua mãe é feroz. Vamos lá, interprete aí, 30 segundos para que você faça isso. Pronto. Então, vamos à questão. Veja o que diz aí. Ele quer o ponto de exclamação e qual o sentido desse ponto de exclamação. O que esse ponto de exclamação reforça? Letra A. Felicidade do menino ao saber que sua mãe é uma pessoa gentil? Não, né, pessoal? Não é expressão de felicidade. Veja que o primeiro garoto disse que o Fabinho tem uma mãe que ela é doméstica. E ele diz que sorte a dele, porque a minha não é. Então, não é a felicidade do menino, não é a letra A. Letra B, indignação do menino por ter uma mãe que é muito carinhosa. Bom, ele pode até ter algum tipo de indignação, mas ele não tem uma mãe carinhosa. Pelo contrário, ele diz isso no último quadrinho, né? Diz que ela é selvagem. Portanto, a gente não tem aí a letra B como resposta correta. Letra C, decepção do menino ao concluir que sua mãe é muito furiosa. Ora, pessoal, se ele diz que ela é selvagem, que ela é braba pra caramba, né? Então, você está diante aí da letra C como resposta correta. Decepção do menino ao concluir que sua mãe é muito furiosa, né? Letra D, só para desencargo de consciência. Contentamento do menino. O menino está contente, contente por perceber que sua mãe é muito feroz? Não, né, pessoal? Então, a resposta correta, letra C. Vamos continuar as interpretações. Quanto mais você pratica, melhor você fica naquilo que você faz. Vamos lá. Selou o cavalo para mim, Chico? Claro, pai. E não disse que sabia fazer isso? Disse. Vamos para a questão. O uso do ponto de exclamação em disse expressa o quê? Letra A, entusiasmo. B, satisfação. C, decepção. Ou letra D, raiva. E então, pessoal, 30 segundos.
Prontinho? Então vamos lá, vamos voltar. Veja que o segundo quadrinho, você consegue fazer essa interpretação não olhando só a pontuação, mas também a expressão facial dos personagens, ou seja, a linguagem não verbal. E aqui temos um momento em que as duas habilidades se juntam, não é? A linguagem não verbal, assim como a pontuação, te indicam que tipo de sentimento o personagem está sentindo. Então, o uso do ponto de exclamação em disse expressa, letra A, entusiasmo. Ele está entusiasmado aí, o pai dele, ao saber que ele selou, mas com outro tipo de selo, né? E não de sela. Letra B, satisfação. Ele está satisfeito com o que o Chico Bento fez? Não é, pessoal? Não é a letra A nem a letra B, não é entusiasmo nem satisfação. Letra C, decepção. Ele está decepcionado, você consegue perceber isso pela cara dele. Raiva, ele não parece estar injuriado, né? Não parece estar com raiva. Portanto, a resposta correta, letra C. Tudo bem? Foi tranquilo essa, hein? Vamos para mais uma. E aí, eu tenho um personagem, não é? Um piloto de um avião. Casamento ok, filhos ok, saúde ok. E aí eu tenho logo atrás um turista, né, anotando essas informações. Vamos lá. Sobre os sinais de pontuação usados no texto, é correto afirmar que, letra A, as vírgulas marcam a presença de chamamentos. Letra B, as reticências indicam uma reflexão prévia do tripulante. Letra C, as reticências mostram que o personagem tinha algo mais a dizer. Ou letra D, os pontos de exclamação indicam uma surpresa, né, diante das perguntas do turista. Então, pessoal, vamos fazer essa juntos. Então, você pode perceber aí que o texto já inicia com reticências e também termina com reticências, né? Então, os sinais de pontuação utilizados por ele, letra A, as vírgulas marcam a presença de um chamamento. Pessoal, as vírgulas estão marcando um chamamento, ele está chamando alguém, né? Tem um nome de alguém aí, então não é um chamamento, não é a letra A. Letra B, as reticências indicam uma reflexão prévia do tripulante. Bom, se eu tenho reticências iniciando antes do texto, pode indicar sim essa reflexão. Então, é possível ser a letra B. Vamos para as outras. Letra C, as reticências mostram que o personagem tinha algo mais a dizer. E letra D, os pontos de exclamação indicam surpresa diante das perguntas do turista. Bom, então, claramente aí você vai ter que as reticências mostram que o personagem tinha algo mais a dizer, né? Bem no finalzinho você consegue perceber isso, né? Que ele começa a descrever, casamento, filho, saúde e outras coisas também estão tudo ok. Então, a resposta correta é a letra C. Bom, temos aí mais uma, mas vamos deixar para a próxima, a nossa aula já está acabando. Eu só quero fazer uma reflexão com vocês dessa última parte, sobre o que aprendemos na aula de hoje. Bom, foi o que a gente viu aqui, que entendemos, fizemos interpretações de textos, né, seja cartoon e charges e outros textos também, a questão de conseguir aliar a linguagem verbal com a linguagem não verbal. Então, esse tipo de interpretação é muito importante que vocês façam, tá? Sempre lendo, sempre voltando ao texto. E também trabalhamos aí o sentido de pontuações em questões. Então, é com isso que eu encerro a aula de hoje. Muito obrigado por ter assistido, por ter participado. E as dúvidas, contacte o professor. Tchau, pessoal. Abraço. Para você que está em casa, tudo bem? Eu sou o Reginaldo, professor de Geografia. Eu queria deixar aqui o meu abraço e também um abraço especial para os meus colegas professores e alunos lá das escolas Delmira Coelho Machado, lá no bairro Buenos Aires, e da escola São Sebastião, lá no bairro São Sebastião, pertinho de Todos os Santos, entre Todos os Santos e Disseu, no final ali da horta comunitária. Vamos para a bancada e vamos estudar, vamos ver o que a gente vai trabalhar hoje. Eu tenho aí, vocês devem estar visualizando aí, a África, localização e quadro natural. Vocês podem pegar o livro de vocês no capítulo 15 e fazer e acompanhar a nossa aula. Vamos lá. Localização do continente africano. Eu tenho aí a localização do continente africano destacada aí no globo,
evidentemente aí eu tenho as zonas térmicas da Terra. Essa parte azul aí eu tenho a zona polar, a parte amarela aí eu tenho a zona temperada, eu tenho a zona temperada do norte, a zona temperada do sul. Vejam que o continente africano possui terras nas duas zonas, tanto na zona temperada do norte como na zona temperada do sul. Mas evidentemente, como o texto coloca aí, a África é o continente mais tropical do mundo. Por esse motivo, há o predomínio de climas quentes, tá? Evidentemente, a zona tropical é aquela que fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. E na distribuição territorial aí do continente africano, você pode visualizar aí que a maior parte da África fica entre os trópicos, em ambiente de clima quente, tá bom? Mas você pode pensar assim, professor, mas essas porções aí que fica no extremo norte, no extremo sul, que fica nas zonas temperadas, pode apresentar climas mais agradáveis, mais amenos? Pode sim. Até temperatura relativamente baixa em relação à zona tropical, ok? Faça essa observação nas zonas climáticas e consiga aí identificar a posição geográfica da África no globo, certo? O relevo africano, vocês podem visualizar aí essa imagem que mostra aí as deformações do relevo, da superfície. Esses altos e baixos que a superfície da Terra tem, a gente chama de relevo terrestre. Eu tenho aí no extremo norte, eu tenho um planalto setentrional, as maiores elevações do continente africano, fica nessa região aí, também no planalto oriental, onde eu tenho as maiores montanhas da África, com destaque aí no planalto oriental para o Monte Kilimanjaro, né? Um vulcão que tem quase 6.000 metros de altitude, não está mais em atividade, tem um topo coberto de neve, enfim, devido à altitude. E tem também os planaltos aí lá no sul, chamado de Planalto Meridional. Se vocês observarem, tem um dado curioso bem aí, nessa parte aí que está circulado, onde tem Planalto Oriental, é uma região de instabilidade tectônica, onde eu tenho muitas fendas aí, fendas geológicas, e que no futuro geológico, que a gente diz assim, daqui a alguns milhões de anos, essa parte da África aí pode se separar. Veja nesse outro mapa aí mais embaixo, isso evidentemente é uma situação hipotética aí que pode acontecer no futuro geológico bem próximo, como eu acabei de dizer. Essa parte da África, a parte oriental, pode se desprender devido à atividade tectônica geológica que existe nesse local, certo? Muito bem. Vamos falar um pouquinho de natureza aqui. Falamos agora de relevo, agora vamos falar de climas da África. Como naquela leitura que a gente acabou de fazer no globo, a distribuição do território africano nas zonas climáticas, a gente pode concluir assim. Na África predominam os climas quentes nas baixas latitudes. Baixas latitudes são aquelas áreas próximas à linha do Equador, mas há ocorrência de climas amenos ou frio nas médias latitudes. Nas médias latitudes são aquelas áreas do extremo norte, do extremo sul, que ocorrem em zona temperada. Ou também climas frios também nas regiões montanhosas, como o Monte Kilimanjaro, que é uma exceção. Fica em baixa latitude, numa zona tropical, mas tem um topo coberto de neve devido à sua elevada altitude, mais de quase 6.000 metros de altitude. Em alguns locais começa a criar gelo a partir de 4.000 metros de altitude. Ok? Então, como eu acabei de falar, tem exceção aí. O Monte Kilimanjaro situa-se em área de baixa latitude, porém tem um topo coberto de gelo. Mas vamos para o mapa aqui principal dessa lâmina aí, desses slides aí. Eu tenho essa parte mais clara aí, eu tenho o clima desértico, onde eu tenho o deserto do Saara. No entorno desse clima desértico aí, tanto no norte como no sul, eu tenho um clima semiárido, ok? No centro da África, essa cor marronzinha mais escura, eu tenho um clima equatorial, por onde passa a linha do Equador. E essa parte em vermelho eu tenho um clima tropical típico. Ocorre esses climas aqui também no Brasil, clima equatorial, clima tropical. E o frio de montanha aí. Esse clima frio de montanha, evidentemente, ocorre no topo das elevadas montanhas, né? Muitos deles são cobertos de neve, como mostra aí essa fotografia reduzida aí, onde tem uma paisagem de clima tropical, mas lá ao fundo eu tenho uma montanha com um topo coberto de gelo, viu?
Simbora! Clima e vegetação. Eu costumo dizer que para cada tipo de clima eu tenho uma paisagem específica, eu tenho um tipo de vegetação. Se eu tenho um ambiente chuvoso, quente chuvoso, eu vou ter uma floresta. Se eu tenho um ambiente que não chove, que é árido demais, evidentemente eu não vou ter desenvolvimento florestal. Eu posso ter ali algumas poucas espécies de vegetação. Aí se você fizer a associação aí dos mapas, eu tenho o primeiro mapa aí, África, clima. E o segundo mapa, África, vegetação, se você fizer uma superposição e associação aí, vocês vão perceber que para cada tipo de clima eu tenho uma cobertura vegetal. Aí no texto aí, para cada tipo de clima pode ocorrer um determinado tipo de cobertura vegetal. Percebam que os mapas não se relacionam perfeitamente. Existe assim aquele mais para cá, mais para lá, mais para o norte, mais para o sul, diferenciação de cores aí. Veja que há um casamento, mas não perfeito. Por quê? Porque existe áreas de transição. Áreas de transição são aquelas áreas onde as paisagens se misturam. E aí não ocorre predominância nem de um nem de outro e fica difícil de você identificar. Se você fizer uma pesquisa sobre vegetação na África, você vai observar que vai aparecer vários mapas que tem uma coisinha mais para lá, outra mais para cá, em função desse cruzamento das paisagens, formando áreas de transição. Mas, evidentemente, perceba aí onde eu tenho, em vermelho aí no primeiro mapa, eu tenho um clima equatorial. Eu vou ter no segundo mapa aí de vegetação, a vegetação é equatorial, aí é a floresta do Congo. Ok? Onde no primeiro mapa aí eu tenho um verde aí, eu tenho um clima tropical. E no segundo mapa em amarelo aí eu vou ter a savana africana. Já já a gente vai ver as características de cada uma. E onde no primeiro mapa aí eu tenho um amarelo, que é o clima desértico. No segundo mapa eu tenho aí uma cor laranja, é isso? Laranja. E aí eu tenho a vegetação de deserto. E onde eu tenho essa cor rosinho aí é o clima semiárido, ou seja, quase árido, quase desértico. E eu no outro mapa aí, agora essa cor, eu não sei que cor é definir, cor de pele, pronto. Ocorre a estepe africana. E no extremo norte, no extremo sul, eu tenho o clima mediterrâneo e a vegetação mediterrânea. Vamos estudar caso por caso, fica melhor. Beleza. Clima equatorial. No clima equatorial aparece a floresta do Congo. Olha as fotografias aí, a floresta do Congo, uma floresta com muito verde, muita árvore, muita vida, evidentemente aí. É uma floresta aí que parece floresta da Amazônia, floresta brasileira. Veja no mapa que o clima equatorial ocorre onde passa a linha do Equador, no Brasil, na África e na Indonésia, no sudeste da Ásia. E onde tem esse clima ocorre esse tipo de paisagem vegetal. Um verde muito bonito. A gente pode dizer que é uma mata heterogênea, com várias espécies, latifoliada, folhas largas, megatérmica, adaptada ao calor, perene sempre verde, né? É isso aí, e existe esse conjunto de características aí. Clima equatorial, um clima mais chuvoso do planeta, esse clima equatorial. Ele é quente e chuvoso. Se é quente e chuvoso, favorece o desenvolvimento de florestas desse tipo aí. O clima equatorial caracteriza-se por ser quente e chuvoso. Nessas áreas ocorre a formação de floresta. Quanto mais sol e mais chuva, floresta. Ok? Clima tropical. No mapa aí, o clima tropical ocorre nessa parte aí da cor de pele, né? A gente pode chamar assim, corzinha alaranjado. O clima tropical caracteriza-se por ser quente e ter duas estações bem definidas, uma seca e outra chuvosa. Nesse ambiente ocorre a savana. Veja que onde ocorre esse tipo de clima, no mapa aí, ó, grande parte da África, a gente pode dizer que é na parte da África chamada de África subsaariana, abaixo do deserto do Saara. Esse clima, evidentemente, ele é menos chuvoso, mas como é clima tropical, é um clima quente. E aí a formação vegetal, a paisagem vegetal que ocorre nesse tipo de clima é a savana africana. Ela também possui sua correspondente lá no Brasil, aqui no Brasil. Lá a gente chama de savana, aqui no Brasil a gente chama de cerrado. Qual a característica dessa paisagem? Ela possui dois estratos. Ela possui essa parte formada por plantas rasteiras e poucos arbustos, né? Arbustos são essas árvores de pequeno porte aí que ocorrem
nessa região. No Brasil é dessa forma. Região do Cerrado. Quem viaja aí para o norte do Piauí, por exemplo, quando você passa ali em Campo Maior, a paisagem predominante ali em Campo Maior é cerrado, ok? Lá na África a gente chama de savana africana, certo? Simbora! Eu tenho um clima semiárido. Veja que na África o clima semiárido ele vai ocorrer nos arredores do deserto. Tanto no deserto do Saara ao norte, como no deserto do Kalahari que fica ao sul. Veja que esse clima semiárido ele aparece aí na África, né, essa cor laranjazinha, mas também tem ele aqui no Brasil. Ó, clima semiárido aqui no Brasil, especialmente aqui na região nordeste. Nós temos sim o clima semiárido, nós estudamos isso aí ano passado, no 7º ano, certo? O clima semiárido ocorre no entorno do deserto, caracteriza-se por ter baixa pluviosidade. Nesse clima ocorre a estepe africana. Veja, a estepe é um tipo de vegetação adaptada a ambiente pouco chuvoso. Eventualmente aí pode ocorrer muitas espécies com espinhos, folhas pequenas, viu? Alguns arbustos pode ocorrer aí também. Isso é estepe africana. Aqui no Brasil, nesse clima semiárido, a gente encontra a caatinga. Evidentemente que a expressão caatinga é de origem indígena, caatinga com 2A, que quer dizer mata branca, a vegetação que perde o verde devido ao período de estiagem. A vegetação ela perde as folhas para evitar a transpiração e a planta não morrer. E aí na África eu vejo aí uma vegetação também bem rala, vegetação típica próximo de áreas de deserto, de clima semiárido, ok? Segundo, clima desértico, a gente também chama de clima árido, onde não chove. Vegetação de deserto é a vegetação que aparece nesse tipo de clima. Esse tipo de clima ocorre em áreas de alta pressão atmosférica. Quando se fala em alta pressão atmosférica, vocês vão estudar isso lá no ensino médio, 1º ano. Alta pressão são áreas dispersoras de vento. Ou seja, massas de ar úmida não chegam nesse tipo de região, onde tem alta pressão, porque são áreas que dispersam o vento, né? E ocorre na região de 30 graus de latitude, tanto norte como ao sul, né? Essa zona de alta pressão, por isso forma-se deserto, caracteriza pela falta de precipitação, se são áreas de espessura de vento, então não tem massa de ar que chega até esses locais. Nesses locais pode ocorrer vegetação de deserto ou de oásis. Veja no mapa bem que a 30 graus de latitude norte e 30 graus de latitude sul ocorrem os principais desertos do planeta. Na África, vamos analisar aí no continente africano, essa parte vermelha aí é o deserto do Saara e ao sul é o deserto do Kalahari. Estão aí próximo das latitudes de 30 graus norte e 30 graus sul. Áreas de espessura de vento, áreas de alta pressão atmosférica, certo? Aí lá na frente vocês vão ver que são áreas anticiclinais também. Vocês vão entender melhor isso aí lá no ensino médio. Então, se evidentemente nesses locais não chove e é caracterizado pela baixa pluviosidade, a vegetação aí também pouco se desenvolve. A vegetação que aparece aí são vegetações de deserto ou de oásis. Esses oásis aí a gente vai já ver como é que eles se formam, oásis, né? Você tem uma lâmina d'água aí no meio do deserto, isso aí evidentemente é um paraíso para essa paisagem aí. Aí aparece essa cobertura vegetal associada a essa umidade local aí, ok? Eu tenho também o clima de montanha, o clima frio de montanha, né? À medida que eleva-se a altitude, você tem um clima frio. Pode ocorrer neve nessa região. À medida que você vai diminuindo a altitude, a vegetação vai se desenvolvendo. Lá no Monte Kilimanjaro, na África, tem mais ou menos essas características aí, o topo coberto de gelo, né? No texto tem assim, nesses locais pode ocorrer diversas formações vegetais em virtude da variação climática provocada pela própria altitude. E o outro clima também que ocorre na África, né, em pequenos espaços na África, eu tenho um clima mediterrâneo. E a vegetação é a vegetação mediterrânea. Existe uma curiosidade sobre esse clima e a vegetação. Esses climas eles ocorrem no extremo norte, lá, né, banhado pelo mar Mediterrâneo, no extremo sul.
Veja também que esse clima mediterrâneo, ele ocorre no sul da África, no sul da Europa, no norte da África, em parte da Ásia aí. Esse clima caracteriza-se por ter um verão quente e seco e um inverno frio e relativamente chuvoso. Nesse ambiente ocorre a vegetação mediterrânea. Veja, clima mediterrâneo, vegetação mediterrânea. Essas espécies aí você pode encontrar o carvalho, a oliveira, a figueira, essa espécie bem, a gente chama de a oliveira mesmo, né, que se faz o azeite de oliva. É a partir desse fruto aí que se faz o azeite de oliva que você utiliza aqui na culinária, né? É extraído dessa região aí, região de clima mediterrâneo com vegetação mediterrânea. Vocês podem fazer pesquisa sim sobre esse tipo de vegetação. Existem muitas árvores frutíferas nesse tipo de ambiente. Em especial eu coloquei aí essas frutas aí, é a oliveira aí, viu? Ok? Lá no Monte das Oliveiras, onde Jesus Cristo andou e tudo mais, foi nesse tipo de paisagem, nesse tipo de ambiente aí, certo? Pode pesquisar e estudar um pouco mais sobre esse clima, é muito interessante e essa vegetação também. Vamos lá resolver algumas questões relacionadas a esse conteúdo, continente africano e sua natureza, né? Eu tenho aí o Instituto Reginaldo Fenômeno. Primeira questão, leia. Neve do Monte Kilimanjaro, pico mais alto da África, pode sumir em 20 anos. Isso aí não sou eu que estou inventando aí. Tem um site aí que publicou essa reportagem aí. A neve do Monte Kilimanjaro, o pico mais alto da África, está diminuindo rapidamente e poderá desaparecer dentro de 20 anos por causa do aquecimento global. Alerta um estudo publicado na revista Proceedings, aí vocês leem aí do jeito que vocês entendem, National Academia de Ciências. A camada de gelo que cobriu o Kilimanjaro em 1912 era 85% inferior em 2017 e desde 2000 diminuiu 26%, afirmaram os paleoclimatologistas, né, responsáveis pela pesquisa. Ok, pesquisa bem difícil aí, viu? Mas evidentemente o que está tratando aí nessa reportagem é a redução do gelo devido ao aquecimento global aí. A matéria jornalística destacada acima descreve um fato do continente africano, o qual, letra A, ocorre em áreas de alta latitude. Vão analisando aí. Letra B, refere-se às montanhas do norte africano. Letra C, pode pesquisar aí a localização do Monte Kilimanjaro que a gente já comentar. No livro de vocês tem um mapa, tem lá a localização do Monte Kilimanjaro. Letra C, tem a sua localização em área de clima frio de montanha. Letra D, de docinho, descreve sobre a maior montanha da África, a matéria jornalística descreve sobre a maior montanha da África, sim, localizada na zona temperada. Eita, é bom a gente ler a alternativa por completo que a gente acaba eliminando algumas coisas. Então vamos lá, letra A. A letra A ocorre em áreas de alta latitude? Não, gente. A área de alta latitude são as zonas polares, alta latitude. Média latitude, a zona temperada. Baixa latitude, a zona tropical. E o Monte Kilimanjaro ocorre sim em zona tropical, né? Então é exceção. Em ambiente que ocorre climas quentes, você tem lá o clima frio de montanha lá, que é o Monte Kilimanjaro. Letra B, então a letra A está fora. Letra B de benzinho. Refere-se às montanhas no norte africano. Não, as montanhas no norte africano, a cadeia do Atlas, não é lá que o Monte Kilimanjaro está situado, certo? Letra C, tem a sua localização em área de clima frio de montanha. Olha, rapaz, o Monte Kilimanjaro realmente ele está situado em área de clima frio de montanha, sim, tá? Letra D. Então a resposta certa é a letra C de coisinha. Letra D. Descreve sobre a maior montanha da África? Sim. Mas aí diz assim, localizado na zona temperada? Não. O Monte Kilimanjaro está situado na região de estabilidade tectônica, na região oriental da África, onde existem muitos vulcões, inclusive o Monte Kilimanjaro era um vulcão inativo.
Ele tem quase 6 mil metros de altitude, por isso tem um topo coberto de gelo. Aí, segundo os cientistas, aí diz que esse gelo está sendo reduzido em virtude do aquecimento global. Então, a primeira questão, a resposta é a letra C de Coisinha. Tem a sua localização em área de clima frio de montanha. Questão de número 2 do Instituto Reginaldo Fenômeno. Como se forma um oásis no deserto? Olha essa fotografia aí, como tá bonita, viu, cara? A gente pode até dizer assim, nossa, no meio do deserto um ambiente como esse é um paraíso. Realmente é um paraíso e é um ambiente de sobrevivência. Muitos nômades, muitos povos que vivem no deserto, quando eles fazem suas viagens no deserto, eles colocam esses oásis na rota, né? Para eles sempre passar por lá, reabastecer e tudo mais, né? Isso aí é rota de povo que migra pelo deserto. Os bereberes, pode pesquisar sobre esse povo aí, que eles têm essa história de caminhada pelo deserto e conhecem muito bem esses atalhos aí. Então, como se forma um oásis no deserto? Entenda como surgem essas regiões com lagos e plantas no meio de tanta areia. Então, vamos ler. O oásis surge quando, em uma determinada região do deserto, o lençol freático está mais próximo à superfície. Um dos principais motivos para a água aparecer é o desgaste do solo causado pelo vento. O vento vai empurrando aquela areia, vai empurrando aquele areal até aflorar, né, a água. As fortes ventanias podem mover até 260 milhões de toneladas de areia por ano. A região do oásis, né, fica rasa e aí a água vinda dos lençóis aparece. Ok. Ao reconhecer as características da paisagem apresentada acima, você olha para a paisagem, reconhece as características, veja que eu tenho um banco de areia e é da África, né? A gente está estudando a África. Então, evidentemente, isso aí é um deserto. Ao reconhecer as características da paisagem apresentada acima, bem como as descrições do ambiente desértico, as descrições que está aí no texto, pode-se concluir que, vamos analisar, letra A, os desertos surgem em ambiente chuvoso? Chuvosos? Não. Letra B. O clima predominante desses locais é o árido, também chamado de desértico? Vou deixar para vocês. Letra C. A vegetação do deserto é florestal? Do deserto é florestal, semelhante àquelas de áreas equatoriais? Não. Letra D. Os desertos africanos são de fáceis habitação, devido à facilidade de se encontrar água em oásis. Olha, o deserto são áreas despovoadas. Se vocês procurarem as áreas, densidade demográfica do deserto são bem reduzidas, viu? O que existe são pessoas nômades que fazem acampamentos, que viajam pelo deserto, mas não é ambiente de fácil habitação. Então, a resposta certa aí, é evidentemente, a letra B de benzinho. O clima predominante desses locais onde o oásis surge é o árido, ou seja, que um ambiente que não chove, ambiente seco, também chamado de clima desértico. Resposta da segunda questão, letra B de benzinho. Terceira questão, leia. Quente. Texto 1. Quente e úmido o ano todo. Aqui, esses dois textos, evidentemente, vão retratar, vão descrever os climas da África. Texto 1. Quente e úmido o ano todo. Abrange parte da região centro-oeste do continente africano. Apresenta-se na parte central, com temperaturas que variam entre 25 a 30 graus. E índices pluviométricos que atinge até 300 mil milímetros. É muita chuva. Esse é o ambiente mais chuvoso da África, viu? E se você pegar a localização, tem dizendo aí o centro-oeste, do centro para o oeste. Já dá para a gente extrair alguma coisa aí dessas informações. Centro-oeste da África, muita chuva, 3 mil milímetros por ano, ok. Texto 2. Domina quase inteiramente as terras intertropicais africanas. Intertropicais entre os trópicos, viu? A expressão intertropical entre os trópicos. Já dá para
domina as terras intertropicais da África. Nas regiões onde esse clima predomina, existem duas estações bem definidas, sendo uma seca e outra chuvosa. Muito bem. Vamos lá. Levando em consideração as informações climáticas descritas nos textos 1 e 2, pode-se concluir que, respectivamente, fazem referência aos climas. Respectivamente. Texto 1, eu quero saber qual é o clima do texto 1 e do texto 2. Letra A, clima tropical e equatorial. Letra B de benzinho, clima desértico e semiárido. Letra C, clima frio de montanha e árido. Letra D de docinho, equatorial e tropical. E aí? O que vocês podem apontar? Vamos lá, letra A eu vou descartar. O clima mais chuvoso da África não é o tropical. Não é o tropical. O clima mais chuvoso da África é o equatorial, onde ocorre a floresta do Congo, onde ocorre a floresta equatorial, semelhante à floresta amazônica aqui no Brasil. Letra B, clima desértico. Ora, se está dizendo aí que chove muito, 3.000 milímetros, então não é o clima desértico. Letra C, frio de montanha. Não é. Então, o que nos resta é a letra D de docinho. Clima equatorial, sim, é o clima mais chuvoso, clima da região equatorial, por onde passa a linha do Equador. E o clima tropical. Por que o texto 2 fala do clima tropical? Porque ele diz assim, ó, domina quase inteiramente as terras intertropicais. Se você procurar aquele mapa que mostra a localização, a extensão do clima tropical, ele predomina nas terras intertropicais da África. Então, a terceira questão, resposta é letra D de docinho, clima equatorial e tropical. Ok? Muito bem. Que bom. Hoje a gente vai encerrando por aqui. Evidentemente que nas próximas aulas nós vamos continuar com estudos sobre o território africano. Eu deixo aqui o meu abraço e até a próxima.